boa noite. Opinião em Debate nessa noite tem como tema comportamento infantil. Um pouco de impaciência faz bem? Para discutir esse importante assunto estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. Doutora Iana Dias, ela é psicopedagoga e especialista em tecnologia na educação. O Aldeman Azevedo. Azevedo. É Azevedo? É com Z? Com S. É com S, mas fala Azevedo. Fala Azevedo. Aldeman Azevedo, que é psiquiatra, e ele é autor do livro Libertar, que é um livro que fala sobre assuntos correlatos a esse que nós vamos discutir aqui hoje. O Marcos das Neves, que é educador do Colégio Integrado de Jaó, grande especialista em educação também, com centenas de crianças que já passaram lá pelo Colégio Integrado de Jaó, inclusive meus filhos, que foram muito bem, obrigado ao Marcos das Neves. E o Marcos Flori, que é psicólogo, que entende bem desse assunto também da área infantil. Bom, eu quero explicar um negócio interessante. Quando nós temos o tema, comportamento infantil, um pouco de impaciência faz bem, nós poderíamos ter colocado assim, umas palmadinhas, pode, mas não podia nem pôr isso no jornal, porque senão alguém dos juizados menores ia dizer que o título do programa estaria incentivando uma coisa que não pode ser feita, né? Pelo menos legalmente, me parece que a lei quer inibir esse tipo de coisa. Então eu pergunto aqui a doutora Iana Dias. Doutora Iana Dias, um pouco de... Como é que é a impaciência? Quanto que o pai pode... Essa dosagem, nós estamos certa? A lei está certa? Essa que foi chamada lei da palmada está certa? A princípio, quando eu li o tema também, né, um pouco de impaciência faz bem, eu pensei justamente nessa questão da lei da palmada. Eu acreditava ser isso que o tema queria nos dizer. E aí eu acredito que impaciência não faz bem para ninguém. Então isso estreita muito aonde eu quero o limite em que eu tenho paciência e eu dou umas palmadinhas educativas, ou eu tenho impaciência a ponto de ficar cego por razões emocionais e aí eu ter um espancamento. Então eu tenho que ter bom senso nas minhas ações. Então eu acredito sim que a palmada é válida, porém acho que o limite de todas as coisas é o bom senso. Ok, bom, nós vamos aprofundar um pouco nesse aspecto. Bom, Aldeman Azevedo, você que é psiquiatra, autor do livro Libertar, qual a idade, por exemplo, um bebê, né? Quantos meses, quantos anos de vida que o bebê, que o pai, por exemplo, dentro do escrutínio que a doutora Iana Dias diz, quando que o pai pode falar assim, não, agora pera um pouquinho, agora foi longe demais, vou dar uma palmadinha, que ela chamou de palmadinha educativa. Eu gostei. Não é você machucar a criança, é você fazer uma violência que seja acima de qualquer bom senso, né? Mas tem bom senso nisso? Quer dizer, quando que a pessoa sabe se pode... Como que o pai pode decidir que agora é a hora da palmada ou não? Olha, primeiro a gente tem que saber o seguinte, os pais, eles têm que saber que são educadores. Antes de qualquer outra coisa, eles são educadores. É difícil às vezes manter a calma em todos os momentos. Às vezes ele vai explodir, às vezes ele vai ter o pai e a mãe vão ter algumas atitudes que vão se arrepender, não vão querer fazer daquele jeito. Mas tem que ter bom senso, tem que ter equilíbrio e tem que lembrar que eles são educadores. Um exemplo até que eu coloco no livro, quando eu falo sobre questão de hábito, tudo é hábito. Você pega uma criança, bebezinha, que está chorando toda hora à noite. É lógico, no primeiro mês, ele tem que acordar várias vezes à noite, a mãe tem que acordar para dar mamar de 1 em 1 hora, depois vai se passando para de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, depois a criança mama só uma vez antes de dormir, depois na hora de acordar. Só que a criança, o bebê, ele sente a falta da mãe, ele quer a mãe por perto. Então ele vai chorar. Se todas as vezes que chorar, os pais forem lá no quarto, verem o que está acontecendo, pegar no colo, ele vai aprender aquele comportamento. Então, inconscientemente, ele vai estar sabendo manipular a família dele, o pai e a mãe. Então, o pai tem que, mesmo sentir, tem que começar a ficar atento, será que isso não é manipulação ou não? Como é que ele vai perceber isso? Ele vai vendo, com o tempo vai conversando com o pediatra, se está daquela idade de 3, 4, 5 meses, ele pode dar um tempinho a mais.
Ele chega lá no quarto quando o neném está chorando, vai olhar para ver se está acontecendo alguma coisa, se a criança está doente ou não, se está sem respirar ou não, mas não chega perto, não se faz presente. Com o tempo esse comportamento para. E assim, durante toda a infância. Só que em determinados momentos é importante ter limite. É importante ter limite e um limite carregado com amor, para que a criança saiba que aquela atitude do pai ou da mãe não é uma atitude que está trazendo malefícios, mesmo que naquele momento a criança se sinta mal. Hostilidade, mas se a parte da pergunta que você não me respondeu, e a idade? Que idade, por exemplo, o pai pode decidir que a criança já pediu 3, 4 vezes, não sobe aí, você vai cair. Um exemplo qualquer. Se não sobe, você vai cair. Se tirou a criança lá 1, 2, 3, 4, 5, e a criança continua subindo. Com que idade o pai pode dizer? Agora eu já falei para você 5, 6 vezes, você subiu, agora você vai tomar umas palmadas. Que idade é essa? Não tem essa idade. Não tem uma idade específica para você fazer isso. Tá? Você vai sentir na sua relação com o seu filho o que é que você vai fazer. Nem sempre você vai ter que recorrer à palmada. Às vezes você vai recorrer a algum outro tipo de punição, de castigo, vai tirar um brinquedo, vai fazer alguma coisa, mas é importante ter um determinado limite. Um limite, e esse limite gera atitudes que vão virando hábitos, e esses hábitos, se a gente conseguir moldar os hábitos para que os hábitos sejam bacanas, a criança, cada vez ela cresce e se desenvolve mais. Em relação a esse desenvolvimento, é importante frisar o seguinte: o cérebro, a estrutura neurológica, ela está formada assim dos 3 aos 5 anos. É onde se forma a personalidade, mais ou menos até essa idade, até os 6 anos. A inteligência da criança com 4 anos de idade, a criança atinge 50% da capacidade intelectual dela. Com 8 anos, atinge 80% da capacidade intelectual. Com cerca de 17 anos, atinge 100% da capacidade intelectual, de inteligência, não de absorção de conhecimento. Então, também, você tendo noção disso, você vai dosando a idade com... ela já tem entendimento para isso, já não tem tanto entendimento para isso. Como é que eu vou orientar nesse sentido, sem só bater, porque a criança tem que entender o que está acontecendo também. Passar para o Fleury aqui, pular outro cano, seu ponto que é psicólogo, né? E aí, Fleury, eu estou insistindo um pouco nisso, que esse é o dilema dos pais, né? Por exemplo, as crianças têm 1 ano de idade, não fala direito, mas fala papai, mamãe e tal, tem 1 ano, você já vê que a criança tem um certo discernimento, ela tem um discernimento, tanto que quando ela machuca, ela chora. 1 ano de idade, com essa idade, a criança tema em fazer uma coisa que não pode ser feita. Vamos supor, subir em cima da mesa. Né? Não pode subir em cima da mesa, tira lá. Não pode subir. Com 1 ano de idade, adianta fazer alguma coisa? Não? Eu fico imaginando o seguinte, aí aonde entra a criatividade do pai, dos pais também, certo? Em transformar aquele momento ali numa experiência lúdica, tá? Em estabelecer o lúdico da relação, fazendo com que a criança mude o foco dela, muitas vezes, de um comportamento emitido naquele dado momento, e esse pai, através do lúdico, porque a liberdade ela é formada a partir do lúdico, porque a partir do lúdico, a criança brincando, se desenvolvendo diversas habilidades ali, ela vai começar a fazer escolhas, e esse pai tem que estimular isso, certo? Então a palmada, nesse período, eu vejo como uma atitude elevadamente perversa. Negativa. Negativa porque vê uma criança que não tem conteúdo algum, que está assimilando, introjetando o mundo ao qual ela vive, dentro do mundo onde ela é e não sabe ainda como lidar, certo? Então os pais precisam participar um pouco, estabelecendo a criatividade, estabelecendo o lúdico e a paciência nessa fase. Portanto, é imprescindível. O pai que fala, não, vem cá, vem brincar com isso aqui, ó, aqui você vai machucar, vem brincar com isso aqui. E o pai participar disso também. Desvia o foco. É necessário hoje que os pais participem pelo menos por dia 30 minutos ininterruptos com o filho, certo? No mínimo. Esses 30 minutos ininterruptos, certo? Vão dar essa garantia, as bases, vão fazer com que essa criança estabeleça níveis de sustentação interna para aprender a lidar com o mundo. Tá? Então, não é necessário você ficar 24 horas com o seu filho, porque ninguém pode. Mas esses 30 minutos, longe do tablet, longe do iPhone, longe dessas tecnologias que existem aí, para que eles possam ali conviver
para que o pai possa entender também as demandas desse filho e esse filho compreender um pouco mais da beleza do universo que existe na relação com esses pais. Entendi. Bom, professor Marcos das Neves, fala-se muito que os pré-adolescentes, adolescentes, enfim, os filhos estão ficando cada vez mais rebeldes e mais preguiçosos, né? Como é uma pessoa que é especialista em educação, o senhor acha que aonde começa a falha? Na falta. Ou se isso é verdade? É verdade. É verdade. E começa na falta de limites. O pai, ele tem que estabelecer 3 linhas claras, uma na serenidade, outra na autoridade e outra no afeto. Essas 3 vertentes são importantíssimas e fundamentais na criação de um filho. Ele tem que ter serenidade, autoridade e afeto. O afeto não interfere na autoridade e é bom não confundir autoridade com autoritarismo. A autoridade ela é natural, ela é conquistada. O autoritarismo é imposto. Não é? Então, se o pai tiver serenidade, não abrir mão dos seus próprios limites, dele como pai, e nem dos limites que ele impôs. Então, sábado não pode, o que não pode na sexta. A criança não entende isso. Hoje você vai ficar no computador 30 minutos. No domingo você pode ficar o dia inteiro. Isso não é razoável. Isso não é inteligente. Qual que é o limite saudável de se ficar, por exemplo, no computador? Segundo o doutor Adelman, pode até responder melhor do que eu isso, mas segundo a maioria dos médicos, tudo que eu li até hoje, são 2 horas por dia, no máximo. Então são 2 horas por dia. Se é domingo, feriado 15 de novembro, enfim, e já é muito. Né? Outra coisa, as 2 horas, ou 1h30, ou 1 hora, após a criança ter feito as suas obrigações, dependendo, obviamente, da idade que ela é. Se ela tem 10, 12 anos, a tarefa para casa, se ela arrumou o quarto, se ela mantém as coisas delas organizadas, depois disso tudo, aí você permite dentro daquele limite, sem troca. Se você arrumar seu quarto, eu vou fazer. Não é isso. Arrumar o quarto uma obrigaçãozinha dela. É obrigação. Né? Ele tem que, como diz os psicólogos, né? Interiorizar que aquilo é uma obrigação dele natural. Ok. Não é porque o pai está impondo. Me pareceu interessante essa introdução aqui. Bom, os telespectadores podem ligar, fazer suas perguntas pelo 3201 7688 e 3201 7708. Nós voltamos já já. E se você quer um bom emprego, com um bom salário e ainda quer estabilidade, leia todos os domingos no Diário da Manhã o DM Concursos. Tudo sobre concursos em Goiás e no Brasil. Não se esqueça, todos os domingos, DM Concursos no Diário da Manhã. Quer saber concurso que você pode passar, ser funcionário público e ter estabilidade? Só procurar o Diário da Manhã nos domingos. Bom, aqui a Joana do bairro Califórnia. Doutora Iana diz, meu filho esteve sobre... não, peraí, que não é esse não. Aqui é outra. A Flávia, eu gosto de fazer essa pergunta na próxima. A Flávia, do setor Riviera. Agradeço, doutora Iana Dias, pois meus filhos estiveram sob a responsabilidade dela e ela fez um excelente trabalho com eles. Portanto, aí a Flávia é sua fã. Agora sim, a Joana, doutora Iana Dias. Meu filho fez tratamento psiquiátrico, é do bairro Califórnia, mas ele é muito custoso. Dar umas palmadas ajuda? Depende, não existe uma receita, né? Seria muito bom se a gente tivesse um manual em que a gente soubesse as respostas, a gente fosse lá no livro e soubesse as respostas do que a gente deve fazer naquele exato momento. Então, quando você me diz que dar umas palmadas vai resolver, depende de cada situação. Aqui o Carlos César, do setor oeste, pede para passar aqui para a doutora Adelman, diz o seguinte, vocês estão buscando mais uma solução humana do que de Deus, pois a Bíblia diz
temos que corrigir a criança com vara, mas sem ira. Tem que corrigir com vara? Isso é um fato. Na verdade, assim, talvez essa interpretação de corrigir com vara não seja tão ao pé da letra como ele esteja pensando, mas realmente a gente tem que corrigir. Mas me diz o segundo trecho aí do que ele falou. Já levaram para lá. Com vara, mas com... Sem ira. Sem ira. Sim. Ou seja, a gente tem que estar tranquilo. Se você pega uma vara para corrigir seu filho, mesmo que seja vara, e você começa a bater, você começa a gerar aquela ira em você que às vezes você não sabe parar. Aí você vai estar educando. Será que você vai estar educando? Realmente, se precisar, se você souber educar com algumas palmadinhas e você fizer bem feito, tudo bem. Mas é importante que você nunca faça isso nos momentos em que você está estressado, tomado pela ira. Como falou na Bíblia que você acabou de citar. Aqui o senhor José, da cidade de Veracruz, se for dar palmada e agredir o filho com 1 ano, se dar palmada e agredir o filho com 1 ano, se fosse isso, meu filho seria um revoltado. Sempre fiz isso quando foi necessário. E hoje ele é um ótimo homem e um excelente profissional. Eu apanhei muito do meu pai, né? Eu também. Inclusive com vara, e não foi figurativamente falando. Não, no sentido literal, né? Mas eu nunca senti em meu pai, que era militar, raiva, nem ira. Sempre senti por ele e sinto, apesar dele estar falecido, um imenso respeito. Né? E você ficou grato a ele também. Exatamente. A questão da idade, a telespectadora perguntou, na minha concepção, quando a atitude da criança coloca em risco a integridade física dela, e você já falou, já ensinou, e ela continua tomando aquela atitude que a coloca em risco, aí eu acho que é válido uma palmada. Mas depois de uma certa idade. Obviamente que a palmada é o limite, é o extremo. O extremo, né? Aqui, Marcos Churi, o Oswaldo do setor rodoviário. Doutor Marcos Churi, por que quando a criança vê que a coisa é boa para ela se comporta? E quando não, ela não está nem aí? Depende muito do que é que ela está vendo, que não é tão bom assim também, né? Então eu vou te falar. Computador, Facebook e tarefa para casa. Pronto. E ela é muito seletiva, né? As experiências são seletivas, né? Aqui também para o Dr. Marcos Fiori, o Oswaldo, do setor rodoviário, eu tenho um enteado que quando eu brigo com ele, ele diz para mim, você não é meu pai. O que eu posso fazer? Bom, nesse caso aí, procurar se aproximar cada vez mais, adquirir a confiança desse filho, sabe? Que não vou nem colocar como enteado, tá? Desconstruindo esse conceito, tá? E o importante é sempre a compreensão, sempre a leitura, a interpretação do comportamento, certo? Tendo-o não contra si próprio, mas tendo como a evolução das etapas nas quais as crianças têm que passar por elas. Qual criança que nunca foi, qual adolescente, vamos colocar agora, pegar os adolescentes, qual adolescente que nunca foi rebelde? Qual de nós, na nossa adolescência, nunca foi questionador? Agora, nesse caso aqui, não seria mais correto questionar a figura paterna é uma questão muito delicada. Mas não seria mais correto ele dizer, sim, você tem razão, eu não sou seu pai, mas estou fazendo às vezes seu pai e tenho que... Eu acho que... é muito importante que ele fale isso. É importante que ele diga para a criança, ele concorde com a criança naquilo que é certo. Ele não é o pai, portanto, a criança está falando uma verdade que ele tem que admitir. É muito importante também que a criança sinta a verdade nessas palavras. Eu não sou seu pai. Só falar também não adianta. Olha, eu sou seu pai, certo? E quero o melhor para você. Mas o que é o melhor para mim? Vindo de você. Certo? Então é natural que num contexto desse, certo? A figura da referência paterna mesmo, ela deixe de existir por um fato, por uma morte ou por uma escolha, separação, um divórcio, entendeu? Que uma outra pessoa venha para casa, essa pessoa tem que vir e entrar na casa respeitando já a relação e sabendo que ele vai lidar com esse questionamento mais cedo ou mais tarde. É inevitável, não? É inevitável. Alguma instrução aqui, doutor Adelman? Eu queria falar o seguinte, tem muita gente que quer resolver o problema
como quando já está tudo muito à flor da pele, né? Ah, como é que eu resolvo isso agora? Calma, vamos com calma, porque se a gente fosse pensar direitinho, já tinha que ter mudado o jeito de se comportar antes. Aí hoje o pai não tem paciência, mas antes podia ter tido paciência para chegar hoje com a criança mais tranquila, mais educada. E outra coisa que eu queria falar em relação à pergunta que foi feita para a doutoriana, em relação à criança que às vezes é muito agitada, tem que ver se também essa criança não tem alguma doença, alguma patologia, um transtorno de déficit de atenção, ou então como é que está sendo, se tem algum transtorno de conduta, de dificuldade de respeitar as hierarquias, a hierarquia dentro de casa. Então eu acho que tudo isso tem que ser construído desde cedo. E como o doutor falou, quando você, com amor, com carinho, você atinge aquela criança para que ela te respeite, isso se segue para a vida toda. Às vezes no começo você vai apanhar, mas depois a criança não vai precisar mais de apanhar, só de um olhar. Aqui a Divina de Araújo pede para perguntar para o doutor Delman também. Tenho 2 filhos, como educar um rapaz de 21 anos e um de 14 anos. O de 14 quer ficar na rua o tempo todo, e o de 21 anos só chega alcoolizado. Posso dar umas palmadas? Bom, não sei o que o doutor Delman vai falar, mas eu tenho minha opinião aqui também. É difícil a gente dar opinião. Dá palmada você dá até... Me parece que nesse caso aí, todos os dois estão buscando uma fuga. Um busca a rua, ficar o dia inteiro na rua, e o outro busca o álcool como um mecanismo de fuga para alguma situação que precisa ser observada dentro de casa. Então, agora, com 14 anos não adianta dar palmada, não adianta bater, fazer mais nada. 21 pior ainda, não adianta, né? Eu acho que, qual a idade que você corrige uma criança? Eu acho que se deixar a criança destravelar depois dos 5 anos, acabou. Estou certo ou não? Estou certo? Não? Mais ou menos por aí. A gente precisa... 5, 6 anos, né? 5, 6 anos, a gente precisa conduzir essa criança para que ela internalize regras, né? Dentro da família precisa trabalhar com a criança as regras, os limites. A escola precisa dar apoio para essa família também, no sentido das duas trabalharem juntos, né? No sentido de ter uma sintonia na forma de educar seus filhos, e a escola e a família então fazem um trabalho em conjunto com isso, com relação à educação. E depois que chega numa certa idade é mais complicado. Então a gente educa a criança, entre aspas, a criança até uma certa idade. Depois disso fica mais complicado, porque ela vai andar sozinha. O Hudson, nosso telespectador, diz: eu apanhei muito meu pai e sou muito grato a ele. Meus irmãos não apanharam e são todos mal educados. Eu ouço esse depoimento sempre, né? Me parece que eu não sei, eu ouço isso direto. Mas é aquela coisa, será que ele apanhou e o pai espancou, o pai bateu porque estava com raiva, que queria ensinar, porque queria educar, porque estava fazendo uma coisa com o coração partido, porque é doído bater no filho? Mas só que estava fazendo porque ali era uma lição de educador. O pai tem que sempre se colocar na posição de educador. A criancinha pode ir dormir na casa do coleguinha? Não, os pais eu não gosto, eu acho que os pais não são bons exemplos. A criança vai chorar, mas como educador você tem que saber que mesmo com o coração partido, você vai fazer o melhor para aquela criança. E a gente percebe hoje, só um minutinho, a gente percebe hoje que os pais estão um pouco perdidos na forma de educar. Se eu bater, eu vou causar trauma. Se eu deixar de castigo, eu causo trauma. E a gente está criando uma geração de pais muito permissivos, sem saber o que fazem com seus filhos, e aí está todo mundo perdido, sem saber ao certo como proceder, que idade bater, como. Acho que o melhor caminho a seguir é o bom senso, e o melhor caminho a seguir é seguir os exemplos dos seus pais. Não, às vezes, se a educação que você recebeu, assim como o Tucano falou, eu apanhei muito, foi bom, o Rosenval também apanhei, foi interessante, tudo, mas o exemplo, se você é o que você é hoje, se você é uma pessoa honesta, esforçada, tem caráter, graças à educação que você recebeu. Então, isso tem que ser vivenciado, isso tem que ser lembrado a todo momento. Peraí, eu quero fazer um exercício aqui. Fleury, você quantos filhos tem? 4. Você usou a palmada? Usei. Usei. Quando foi preciso, usou? Quando foi necessário. Tucano? 4 filhos, também usei. Mais ou menos até os 7 anos, 8 anos de idade que você perguntou o limite.
Adelman, você tem filhos? Não tenho filho. Não tem filhos. Você só dá palpite, né? Não, mas assim, mas eu tenho muitos familiares que têm filhos e os filhos vivem muito comigo, sabe? Eu tô brincando com você, mas ainda tô no manual. Eu tô lendo o manual. Tá lendo o manual. E Ana, você tem filhos? Tenho. Tem. Quantos? Um. Qual a idade? 6 anos. Você usou a palmada? Sim, uso. Quando foi necessário? Quando foi necessário. Porque seria bom estabelecer essa transparência essa transparência é necessária, né? Agora que o Carlos, você tomaria, quando os pais estão no shopping com a criança e ela dá um show querendo determinado brinquedo, como proceder para disciplinado? Deixa ela dar o show, larga ela. Vira as costas. Vira as costas e vai embora. Fica só de rabo de olho olhando. E a criança, ela gosta de plateia. Enquanto você estiver lá vendo, levanta daí, meu filho, não faz isso é feio. Mas birra ela vai dar. Então vira as costas, deixa ela chorando, então você vai ficar aí. Vai vir alguém e o shopping vai tomar as providências, você vai ficar aqui sozinho e vira as costas e sai. E ela está buscando justamente nesse comportamento do shopping, a birra, está buscando justamente olhares que reforcem aquele momento. Se você realmente dar as costas para aquilo e for caminhando, no chão ela não vai ficar, pode ficar tranquilo. Agora, chegou a esse ponto no shopping também, porque antes não foram estabelecidos limites, né? Porque nós estamos recebendo aqui algumas participações, mas já é a situação limite lá na frente. Porque provavelmente em casa, porque se a criança dá uma birra em casa, e você, porque tá, no momento que está dando birra, você está incentivando aquele comportamento. Mas você deve proceder no shopping da mesma forma que você procederia em casa, é isso? Essa questão do consumo também, já que nós estamos falando do shopping, nós também não podemos sacrificar as famílias. Hoje as crianças assistem aí, tem uma programação infantil toda voltada para elas, nas TVs fechadas, né? E a cada intervalo são derramados nas nossas casas milhares e milhares e milhares de propagandas a respeito de brinquedos. As crianças ficam completamente fascinadas com aquilo. Tá? Tem a loja do Solzinho, a criança já sabe qual que é. A minha filha de 2 anos já chega, olha, vai em direção àquela loja. Agora, eu vou deixá-la entrar, eu a acompanho o tempo todo na loja, ela vai explorar aqueles brinquedos, certo? E aí eu vou definir se é o momento ou não, certo? Para que ela possa ganhar. Agora, uma coisa. E você resiste a não comprar absolutamente nada? Resisto, claro. Está certo isso. Certo. Hoje não vai comprar nada. As datas são específicas. Antigamente nós ganhávamos brinquedos nas datas específicas. Nós ganhava. Nós tínhamos o nosso aniversário, nós tínhamos o dia da criança e nós tínhamos o Natal. E normalmente só ganhávamos presente dos pais. Dos pais. Hoje as crianças ganham dos avós, dos tios, dos vizinhos e todo mundo fica rodeando, cercando aquela criança até estar. E elas já criam uma expectativa em relação àquilo que podem ganhar, que faz muito mal. Então eu já falo para meus filhos, olha, não criem expectativas em relação a nada. Eu não sei se vocês vão ganhar, se vão ganhar ou não. Pode ser que sim. Certo? Ou então não cria nem expectativa, né? Ela pede logo o dinheiro. Dinheiro, justamente. Eu quero tanto. Me dá tanto aí. Pronto. O que está errado, né? Completamente. Porque presente é presente. Exatamente, não é o dinheiro. Presente é presente. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, tem muitas perguntas aqui, nós voltamos já já. Voto com opinião em debate essa noite com o tema, vou até mudar aqui, comportamento infantil. Como lidar com o seu filho? Senão, essa coisa da impaciência ficou mal aqui. O próximo programa, para quem não viu, muitas pessoas pediram, nós vamos reprisar um programa, quais as novidades para tratamento estético. Todo mundo quer ficar bonito igual o Tucano, e vai procurar um médico, não sabe qual médico procurar. Então, aí procura um psiquiatra, tudo. Tá certo. Aqui, por falar em Tucano, o Vicente da Vila Nova. Tucano, como o pai pode ter autoridade com o filho se os pais trabalham o dia todo? Isso aí é uma questão, negócio de filosofia de vida. As pessoas dizem que trabalham para quê? Para deixar algo para o filho,
para ter uma velhice mais tranquila. Se ele deixar um filho mal educado, um filho indisciplinado, ele não vai ter uma velhice tranquila e nem o que ele vai deixar vai durar mais do que 1 ano, 2 anos. Então ele tem que investir, fazer uma reavaliação e investir na educação do filho. E como o próprio Marcos Fleury falou, bastam 30 minutos todos os dias. Bem investidos, bem 30 minutos bem investidos, né? De sentar, conversar, trocar ideias, né? Então, o que acontece muito, o pai sai para trabalhar cedo, deixa o filho na escola. A escola não substitui o pai e nem a mãe, os pais, na educação. Isso não existe, né? Eu acho até, já falei isso centenas de vezes, errado o nome educador. Porque o educador vem de educação formal e não da educação familiar, de valores, enfim, de princípios que ele tem que trazer de casa. Não confundir a educação para a vida com a educação formal. A escola é a educação formal. A educação para a vida, principalmente em termos de valores e princípios, é em casa. Então, se o telespectador não tiver tempo, arranje o tempo. Em vez de trabalhar 8 horas por dia, trabalhe. Isso aí é uma questão, negócio de filosofia de vida. As pessoas dizem que trabalham para quê? Para deixar algo para o filho, para ter uma velhice mais tranquila. Se ele deixar um filho mal educado, um filho indisciplinado, ele não vai ter uma velhice tranquila e nem o que ele vai deixar vai durar mais do que 1 ano, 2 anos. Então ele tem que investir, fazer uma reavaliação e investir na educação do filho. E como o próprio Marcos Fleury falou, bastam 30 minutos todos os dias. Bem 30 minutos bem investidos, né? De sentar, conversar, trocar ideias, né? Então, o que acontece muito, o pai sai para trabalhar cedo, deixa o filho na escola. A escola não substitui o pai e nem a mãe, os pais, na educação. Isso não existe, né? Eu acho até, já falei isso centenas de vezes, errado o nome educador. Porque o educador vem de educação formal e não da educação familiar, de valores, enfim, de princípios que ele tem que trazer de casa. Não confundir a educação para a vida com a educação formal. A escola é a educação formal. A educação para a vida, principalmente em termos de valores e princípios, é em casa. Então, se o telespectador não tiver tempo, arranje o tempo. Em vez de trabalhar 8 horas por dia, trabalhe. Ou em vez de tomar 6. a cervejinha no bar depois do expediente. Enfim, invista no futuro do seu filho e no futuro da sua relação com o seu filho. Tem um exemplo que está até assim, engraçado, mas a gente vai expandir isso. O pai conta que uma vez ele estava chorando e aí minha avó chegou para ele com um cinto na mão e um pedaço de rapadura para ele escolher o que ele queria, ou o cinto ou a rapadura. Ela que escolheu a rapadura e ficou caladinho. Então a gente podia investir o tempo para fazer essa rapadura, que são esses 30 minutos ou mais, para a gente fazer o doce junto com a criança, para a gente estar junto, curtindo com a criança, porque a criança ela vai seguir o exemplo. Ela vai seguir o exemplo. Agora também, Rosemar, é interessante, hoje em dia, os pais, vamos todos sair juntos, tá? Os pais saem, vão pro bar, e o bar tem um playground. Que a criança fica lá. As crianças ficam lá, os pais ficam aqui, não há interação alguma, certo? Não há um crescimento, não há uma troca afetiva nessa relação tão importante, entendeu? Então, não vamos trocar a oportunidade em conviver com os nossos filhos por pequenos minutos, pelos 30 minutos, por um bar com playground, não, gente. Não substitui, não adianta. E aí não responsabilizem a escola. Eu acho que é uma crueldade a família transferir a sua responsabilidade para as escolas hoje. Primeiro que a escola não dá conta. E essa não é a função da escola. Eu acho interessante, doutor Fleury, que, por exemplo, as minhas meninas, as gêmeas que nasceram agora, 1 ano e 4 meses, né? No final de semana, quando eu e minha esposa ficamos com elas, sábado e domingo, ficamos mais tempo com elas, o tempo todo com elas, na segunda-feira elas estão ótimas, estão melhores. Aí durante a semana elas vão
quando chega na sexta já estão piores, muito piores do que na segunda. Até minha esposa falou isso comigo, falou, quando elas ficam bastante com a gente, elas ficam mais fáceis de lidar. Então isso corrobora o que você está dizendo, que parece que essa interação com os pais faz bem para o psicológico da criança, até no sentido da... Até no aspecto da imunidade, né, doutor? Você vê aí que os transtornos psicossomáticos, né, as crianças somatizam demais. Tá? Então tem comportamentos como vômitos, febre, gripes contínuas, né? Contínuos, o sistema imunológico está muito baixo. Então, elas vão manifestar a dor por não saberem verbalizar, certo? Essa dor vai ser manifesta de alguma forma, nem que seja pela doença. E essa presença com a família também, a gente não pode deixar de destacar que ela representa uma segurança, uma proteção, né? Então a família representa para a criança isso. Tamanha a importância que a família tem nessa formação, em passar segurança, em transmitir. São os níveis de sustentação interna. Esse termo, para mim, eu o adotei como uma filosofia de vida. Você tem que criar níveis de sustentação interna do seu filho para que ele possa enfrentar os percalços da existência. Sempre. Aqui o Israel Dias Vieira, pelo Twitter, Rosenval, palmada nos políticos corruptos. Olha, Israel Dias, palmada não pode, tem a lei da palmada, e nem paulada não pode. Eu gostaria de dar paulada mesmo nos corruptos, mas não pode também. Você vê que não pode nada. Tá vendo, Tucano? Eu estou crescendo frustrado por causa disso, viu, Tucano? Você não pode dar paulada? Não posso dar paulada nos políticos. Nem deixar eu dar paulada nos políticos e não ficar frustrado. Eu sou um adulto frustrado por conta disso. E aposto que É um psicólogo e um psiquiatra aqui, tá fácil. Causou trauma. A Zilda, nossa telespectadora, diz o seguinte: Rosenval, eu tenho 2 filhos, um de 21 e uma de 18. Eu criei eles sozinha e pendurei uma vara na parede. Quando eles teimavam, eu dava uma varada neles. Hoje, eles ainda têm medo da vara. E são excelentes pessoas. Pois é, nós cansamos de ver casos como esses, né? Agora, voltando àquele assunto do tempo, é importante a pessoa tenha consciência perfeita de que ao ter um filho, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. As pessoas querem ser pais e querem continuar com a vida profissional. Curtir a vida. Ou não. Às vezes tem que abrir mão de algo, ou então não seja pai. Se você não tem tempo para dedicar-se ao seu filho, não seja pai. Não tenha um filho. Olha aqui a Rosane do setor Riviera também, quero parabenizar a doutora Iana pelo trabalho excelente que ela faz. Um abraço para a professora Dalila. Acho que ela quer que você mande um abraço para a professora Dalila. Então manda um abraço para a Dalila. Um abraço, professora Dalila. Sei que ela está me assistindo. E para o Sansão também, né? Que é o marido dela, não é? Dalila. Coisa antiga, Antigo demais, né? O espectador não sabe. Sabe quem que é? Ninguém sabe quem é que é Sansão. Sansão e Dalila? É mais de 50 anos, é provável. Aqui a Dalila do setor Riviera, agora a Dalila. Inclusive é a professora. Doutora Iana, como perceber a falta de limite da criança? Vai depender do limite que você estabelece. Depende da regra, depende do momento. Mas discorre um pouquinho sobre isso, assim, um pouco mais. Como perceber esse limite? Dá alguns exemplos. Eu tenho um filho só, então para eu perceber essa falta de limite na minha casa fica completamente impossível, sozinha, né? Vendo um serzinho que está brincando com ele mesmo ali, fica completamente difícil. Mas na escola, a gente percebe, porque a gente tem parâmetros. E não que dentro de uma sala de aula todos os alunos devam ser iguais, a sala de aula não é homogênea, mas a gente tem um parâmetro de normalidade e que aquela criança que extrapola aquele parâmetro, ele está assim fora daqueles padrões e pode ser considerado um TDA e outros transtornos. E aí a gente tem que investigar se é falta de limite, tem que investigar a família, como que está sendo trabalhada essa questão de limite com a família está em sintonia na forma de educar essa criança. Então tem vários aspectos que podem estar envolvidos aí. Aqui eu passo as perguntas para a doutora Delman, a nossa telespectadora ilustríssima, Ketna. Quais os prejuízos de deixar o filho de 1 ano chorando na escola e virar as costas? Nenhum. Porque ele tem que ficar lá. Ele tem que ficar lá, até porque se você ficar
Ai, tá chorando, eu não vou sair. Ele vai perceber aquele comportamento, vai continuar com aquele comportamento. É aquele mesmo exemplo que eu dei quando a criança está chorando porque quer os pais à noite, às vezes sem necessidade nenhuma. Já não tem necessidade. Então o pai não tem que ir lá, senão reforça esse comportamento. Isso me lembra, estive na casa de um amigo que estudou comigo no extinto colégio Rudar, que é hoje onde é o Universo. E mando até um abraço para ele, professor Aguinaldo. Quando o filho foi para a escola, a mãe estava levando, todas as vezes ele chorava e não saía do colo da mãe. Falou, não, deixa que eu vou levar. Ó, você vai lá, sua sala é aquela ali, ó. Não levei nem na porta. Eu falei, você vai lá, a sala é aquela. Virei as costas e ele não chorou mais. Acabou. E sabe o que acontece? Muitas vezes as mães acham que quando o filho está chorando, ele vai entrar na escola, na sala de aula e vai continuar chorando. Ele não vai nem lembrar que tem pai e que tem mãe. As atividades programadas. Ele vai se divertir ali, se distrair e vai esquecer. Aquele é um momento que... Então a mãe que tem esse problema, ela não precisa ir com o coração partido, vai embora, vira até... Ela vai com o coração partido, mas a questão é o seguinte, é um problema dela e não da criança. Não, da criança. A gente percebe que nesse momento aí, essa separação do filho é uma dor mais dolorida para a mãe. Então essa questão da mãe precisa passar segurança para o filho, a mãe precisa estar segura da escola que ela adotou, ter confiança naquela equipe e passar isso para o seu filho. Porque muitas vezes a gente vê que a mãe fica na porta da sala, tchau. 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 Nossa, mas ele nem vai chorar, tá querendo que a criança chore. Ela fica esperando para poder mostrar, para reforçar para ela tanto que ela é querida. Eu acho que na verdade é a resposta dela. É isso também, pois não. É de mais a mais, qual que seria a alternativa? Não deixar a menina na escola? Então pronto, você não tem alternativa. Se você não tem alternativa, deixou se é isso que é feito há séculos, então larga seu filho na escola e vai embora. Vai dar birra um dia, 2, 3, no quarto ele vai saber que não adianta dar birra. E PT saudações, que não tem nada a ver com o PT, né? Porque PT saudações agora podem falar mais, penso que é do PT. Aliás, todo mundo pensa que se fundou o PSDB e não foi verdade, né, Tucano? Não. Esse apelido de Tucano é histórico, eu sei. É do tempo de Getúlio Vargas. Tempo de Arena e MDB. De Arena e PSD. Não, MDB. Tá certo, cara. Aqui o Geraldo Nascimento, setor marista, Rosenval, quem escolhe esses temas está de parabéns. Já tem uns 3 meses que acompanha os temas que vocês abordam. São muito bons, parabéns. Olha, nós somos uma equipe, né? E a nossa equipe, eu colaboro, tem o Luciano, tem a Jéssica, tem o Fleury, o Tucano, enfim, eu estou dizendo aqui, são pessoas do meu bom relacionamento que sugerem, e os telespectadores também. A maior parte deles, os próprios telespectadores. São temas que, às vezes, eu tenho dúvidas, e como pai, por exemplo, esse programa, eu como pai tenho minhas dúvidas, falo, se eu tenho dúvidas, os outros pais também vão ter. Então é muito do bom senso. Você pode ligar quando você tiver um tema bom que a gente faz. E muito obrigado por elogiar o programa nesse sentido. Nós voltamos já já. Seu filho? E o próximo programa vai ser um reprise de quais novidades para tratamentos estéticos, que muitas pessoas pediram para a gente reprisar esse programa, um programa muito interessante. O Oswaldo, do setor rodoviário, Marcos Fleury, uma vez eu dei um couro no meu filho e ele disse que quando ele for maior vai revidar. O que fazer? Você acha, Fleury, que vai... Fica tranquilo, isso não vai acontecer. Não vai não, ele vai se assimilar. Pois eu estava contando aqui que eu brinquei lá na Rádio Social, estava lá no estacionamento, eu não sei o que eu falei, não, o pessoal não sabe nem, hoje não sabe de nada, não sabe nem quem foi Kennedy. Aí o senhor falou, eu sei, ele jogou no Botafogo, agora está no Vasco. Eu estava se referindo a um jogador que existe, que chama Kennedy. Agora, se imagina o Kennedy mesmo que eu estava me referindo, o Estadão... Obviamente era o Kennedy. Então tem dessas coisas. Israel, da Cidade Jardim, Rosenval, pergunta o doutor Adelman, se na adolescência adianta palmada. Olha, 13, 14 anos. Eu acho que sim, eu acho que se for necessário, sim. Mas a gente não tem que pensar
a gente não pode corrigir um problema só lá no final dele. A gente tem que pensar nele antes. Porque talvez nesse momento é interessante talvez procurar ajuda psicológica mesmo, ajuda do profissional, para ajudar não só a criança, mas principalmente ajudar o pai, a mãe, os pais a lidarem com aquela situação, para saber como fazer da melhor maneira. Eu tenho ficado convicto, conversando com vocês, que são especialistas, que se for assim, a criança chegou 13, 14, 15 anos, você precisou de dar a coisa, é porque a coisa veio muito mais de longe, né? Porque normalmente nessa idade você já dá por exemplo, a minha filha, eu já falo com ela mais forte, ela já chora, ela já sente o tranco, né? A Lana, que agora fez 17, né? Mas com 15 anos, 14 anos, fala um pouco mais forte, ela já sentia aquilo como se fosse um tapa, né? Como se eu tivesse batido, né? Então, por quê? Porque um pouco antes a gente já fez um processo de... Estabelecer determinadas restrições na adolescência é muito mais importante do que a palmada. Isso, eu concordo. Não é? Tirar uma saída, computador, videogame, estabelecer uma hora a mais de estudo. Comportamentos de risco. Exatamente. Né? Então é muito mais eficaz do que a palmada. Igual a Gilda de Souto Oliveira, igual qual colégio que a doutora Iana trabalha? Ela trabalha no Colégio Metropolitano Júnior, não é isso? Que fica ali na área nova da cidade, perto do Alphaville, aqueles lugares ali, né? Se você for rico, for morar lá no... mas não fica dentro do Alphaville, não fica dentro do Alphaville, fica no setor Riviera, era próximo ao Alphaville. Aqui, Franciele, o que vocês acham do método da Super Nanny? Alguém já viu essa Super Nanny? Alguém já viu? O que vocês acham dela? Alguém pode dar uma opinião, não? É complicado quando a gente aborda o termo Super Nanny só porque a gente não visualiza, a gente visualiza aquele programa só no momento em que ela está lá e depois que ela sai. Sabe que os pais conseguem trabalhar daquela mesma forma? Então, o que fica durante o período que ela esteve ali, as coisas aconteceram daquele mesmo jeito, mas e aí, depois que ela foi embora? Então, os pais precisam ser bastante orientados no sentido de trabalhar sempre os limites, trabalhar as habilidades sociais com seus filhos, e aí também entra o papel da escola, que aí eu penso que a escola, junto com a família, é parceira, né, para poder trabalhar as habilidades sociais. Então, é muito maior do que simplesmente fazer um cantinho da disciplina, ou você não deve fazer isso, ou você não deve encher a casa de regras, e as pessoas ali trabalham, enquanto estão sendo fiscalizadas por elas, pela Super Nanny, agem de uma determinada maneira, mas e depois? E aquela história, para uma sociedade que precisa de uma terceira pessoa para punir o outro, essa Super Nanny serve, entendeu? Para se criar um cantinho da disciplina, estereotipando a questão da disciplina, que a disciplina não está no cantinho, a disciplina está em cada um de nós. Como ele estabeleceu ali também uma vez, eu estava observando, o cantinho do pensamento. Então, você vai para o cantinho do pensamento. Pensar torna-se chato, desagradável para a criança, porque toda vez que ela associa pensamento, ela já associa com castigo e punição. Então, essa Super Nanny, para mim, é um engodo, é uma enganação, isso precisa acabar com esse troço. A minha esposa, rapidinho, nós estamos sempre me fala, às vezes fala assim, não, você vai para o quarto. Eu falo, não vai para o quarto, não, porque senão ela vai associar o quarto a uma coisa negativa, aí a gente muda. O que me parece que faz absoluto senso, né? Bom, infelizmente não dá para responder todas as pessoas que ligaram, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu quero agradecer aqui, se alguém quiser o telefone de algum dos profissionais que hoje estiveram no programa, é só ligar para o 3281-5666, está aí na telinha. Nós vamos oferecer o telefone do Dr. Fleury, se alguém quiser consultar com ele como psicólogo. O Tucano está lá no Colégio Integrado Jaó, tem o telefone dele também, excelente colégio ali no Jaó. E o Adelman Azevedo também, que é psiquiatra, nós temos o telefone dele, vamos oferecer. O livro dele está aqui, chama Libertar. Se alguém tiver interesse no livro dele, liga lá para a produção. Nós podemos oferecer alguns... Eu vou deixar aproximadamente 10 livros aqui para doação. Quem quiser o livro dele, as 10 primeiras pessoas que procurarem com a produção o livro, vão ganhar o livro de forma sem nenhum custo, graciosamente. Se quiser ligar agora, eu faço até uma dedicatória. Uma dedicatória, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, manda ligar lá que tem 10 livros para serem oferecidos. E a Iana Dias também, quem quiser entrar em contato com ela, pode ligar para a produção. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. Evidentemente que todas as pessoas sérias
e qualificadas que se tornam pais e mães querem o melhor para os seus filhos. Agora, infelizmente, as crianças não vêm com um manual de instruções que serve para todas elas. Agora, definitivamente, é preciso que a gente tenha conversa com os especialistas, leiam os livros qualificados na área e que a gente tenha bom senso. E dentro do bom senso, mesmo que alguns pais cheguem a errar, eu não conheço nenhuma família cujos pais fizeram o que fizeram com amor e a coisa deu errado. Então você pode até não usar o método mais perfeito que existir na face da Terra. Mas se você fez com amor, na ponta, o seu filho vai entender que você o ama, que você gosta dele, que você queria tudo de bom para ele. Então o segredo está aí. Se você não fizer com amor, aí os erros que você possa cometer serão piores. Então ame o seu filho. E você amando, você vai fazer a coisa certa. Agora, amar não é fazer tudo que a pessoa quer. É justamente o contrário. Amar é fazer aquilo que é preciso ser feito. Porque o amor, esse incondicional, você deixar a pessoa fazer tudo que ela quer, essa é a pior forma de demonstrar amor. Isso não é forma de demonstrar amor, é forma de demonstrar desamor. Então, pense nisso, analise, procure bons especialistas e seja feliz com seus filhos. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.